Boa noite a todos os irmãos, que Deus e graça e fortunas venha sobre ti, derramar sobre a sua família, sobre o seu ministério. Shalom Adonais, a graça e a paz de Deus, paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, paz seja convosco, amém, irmãos? Porque que eu cumprimentei de várias maneiras, porque existem vários ministérios de pastores de igrejas que me seguem nas minhas redes sociais e quero honrá-la e honrá-lo a cada um dos irmãos em Cristo, a igreja militante do Senhor Jesus, saudando cada um, que as suas igrejas são acostumadas nas suas saudações, né? Vou repetir de novo: a graça e a paz de Deus, paz seja convosco. Shalom Adonais, a paz de Cristo, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Shalom Adonais, paz seja convosco, glória a Deus, amém? Glória seja dado o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aqui que vos fala é o diácono, missionário evangelista Ivanês Barbosa, daqui de Currais Novos, né? Estou aqui esperando Deus me levar a um lugar que eu possa estabelecer o ministério da pregação, aonde Deus mandar eu ir, eu estarei indo. Aqui eu considero o Currais Novos como Ludebar, terra de esquecimento. Estou aqui, irmão, esquecido pelo homem, mas não estou esquecido por Deus. Antes de trazer aqui uma palavra bem rápida, bem objetiva, né? Eu cheguei agora com minha família, né? Da culto de Santa Ceia, né? Da congregação aqui do Currais Novos, do bairro do Pramorá. Fomos participar hoje, tinha até aula no colégio, porque eu estou estudando, né? Perdi uma noite de aula para estar na igreja, né? Quinta-feira, hoje é terça, né? Quinta-feira eu vou estar indo ali à cidade de Nova Floresta, ministrar a palavra de Deus também em um culto de Santa Ceia. Hoje eu não tive a oportunidade que eu tive foi apenas de ir ali, me reconciliar com os irmãos, pedir perdão, receber perdão, buscar comunhão, porque todo culto de Santa Ceia nós temos que renovar com os irmãos esta aliança, né? Estar sempre pedindo perdão por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente comete ou comenta, né? Amém? Então nós temos que pedir a Deus prudência, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Nós temos que estar buscando de Deus o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, procurando ser a cada dia uma pessoa melhor, né? Não só também para a família, mas também para a sociedade e também para a igreja, né? Nós como discípulos de Cristo, né, de Jesus Cristo, nós também temos que entender que somos igreja, né? E como pastor, né, missionário que sou pela misericórdia e pela graça de Deus, também eu sou uma ovelha. Eu tenho que obedecer esta palavra, né, a palavra de Deus, amém? E, irmãos, eu quero fazer uma oração, quero apresentar aqui a água, né? Se os irmãos têm água aí, né, em sua casa, amém, irmãos? Apresenta a água aí, beba ela, que esta água, assim que você beber, ela vai limpar o seu coração, vai te dar você uma nova percepção de vida, porque eu creio, irmãos, na água consagrada. Eu creio, irmãos, tem algumas igrejas, né, que às vezes critica, né, a Universal, a Igreja Mundial, né, do poder de Deus, de ungí-la, né, ungí-lo, né, com água, né, ungí-la com água, né, ungir a água, né, com a oração, apresentando a Deus, pedindo para Deus o consagrar. A gente temos que pedir a Deus para consagrar, não é só a água, irmãos. Nós temos que pedir a Deus para consagrar também a nossa vida, o alimento que entra dentro da nossa casa, né? Pedir a Deus para Deus consagrar também até as ofertas, os dízimos que entra dentro da casa de Deus, tem que ser apresentado diante de Deus, tem que consagrar qualquer dinheiro que a gente pegar, a gente tem que
entregar nas mãos de Deus, pedir para Deus também multiplicar, pedir a Deus para Deus dar o livramento. Amém, irmãos? Então vamos orar. Antes de eu trazer aqui a palavra de Deus, gostaria de fazer uma oração. Amém? Deus, Pai amado, Pai eterno, Pai querido, Pai celestial, Pai das luzes, Pai de misericórdia, neste momento, em nome do Senhor Jesus, adentramos em Tua presença, meu Pai, com esta oração, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha me pedir perdão, que o Senhor venha me perdoar, meu Pai, eu estou aqui me pedindo perdão, meu Pai, pelas minhas falhas. Eu sou falho, meu Pai, eu sou um pecador, eu não sou nada se o Senhor não estiver na minha vida. Eu não falo alguma coisa a não ser que o Senhor me dá, meu Pai. E quando o Senhor me dá a palavra de corrigir, de exortar, algumas pessoas dizem que é desabafo, que eu estou falando duro, que eu estou pegando pesado. Vai ter que reescrever a sua palavra, meu Pai, porque já está essa história pelas redes sociais. Pessoas que desejam que a Bíblia seja reescrevida, porque existem assuntos doutrinários que foi só apenas ali do passado, só foi apenas no Antigo Testamento, que o Novo Testamento não precisa mais usar doutrina. E a doutrina, a gente não pode se desviar por causa de uma doutrina, porque o que desvia o crente de dentro da casa do Senhor, meu Pai, é o pecado. Não é a doutrina, meu Pai. Que a gente venha, meu Pai, ser disciplinado, doutrinado, capacitado pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, no nome de Jesus, dando vitória à sua igreja, abençoando lá a casa, visitando cada lá, meu Pai, desse planeta Terra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento esta água. Que esta água venha, meu Pai, servir de alimento, a unção que o Senhor venha entrar em cada molécula dessa água, meu Pai. Ela possa se transformar em um remédio, meu Pai, para curar, meu Pai, toda a bebedeira, meu Pai, de sofrimento, todo o vinho, meu Pai, maldito, vindo do inferno, meu Pai, para trazer, meu Pai, para dentro da nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, Espírito Santo, ajuda com as nossas fraquezas. Unja esta água, que esta água venha servir de remédio para curar todo o mal, para limpar a nossa alma, para tirar toda ferida da nossa alma, meu Pai. Em nome de Jesus, para que eu possa curar, meu Pai, outras pessoas. Eu preciso estar sendo curado. Eu preciso, meu Pai, estar limpo. Eu preciso estar com o meu coração quebrantado, meu Pai. E eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Desça, meu Pai, com a sua unção, meu Pai, sobre esta água. E unja ela para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, unge esta água, que esta água esteja ungida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se vocês crerem, meu irmão, vocês que me seguem, que está ouvindo este vídeo, diga amém. Diga amém, irmãos. Amém? Amém. Vou tomar aqui um gole, né? E vou já entrar na palavra de Deus. Amém? Dei 3 goles, eu tomei. Um eu tomei em nome do Pai, o outro eu tomei em nome do Filho e o outro eu tomei no nome do Espírito Santo. Faça a mesma coisa em sua casa também. Faça pela fé, meu irmão. Se você não tem fé, não critica as pessoas que têm fé. Nós temos que viver de milagre, temos que viver pela fé. Temos que ser um homem de fé, né? Uma mulher de fé, um homem de fé. Amém, irmãos? Eu já fui curado através da água ungida, óleo ungido, 3 pinguinhos de óleo, né? Dentro da água, beber. Eu já fui curado de uma gastrite que eu tinha. Jesus, ele faz isso, ele ainda opera milagre em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Tive que dar fazer uma pausa aqui, né? Porque aconteceu aqui um pequeno problema. Eu tive que atender aqui o celular. Então eu tive que dar uma pausa para atender o outro celular. Mas estou voltando de novo. Voltei para trazer a palavra de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos para a palavra. Louvado seja o nome
do Senhor nosso Deus. Estava certo. Amém. Pensava que estava de cabeça para baixo, mas não está não. Eu me lembrei agora uma vez, irmãos, eu estava numa igreja pregando a palavra de Deus. Foi lá na igreja do Ministério Madureira, na sede, né, ali em Santa Cruz. Na época lá o pastor, ele não estava presente, ele tinha que pregar em outro lugar, né? O meu amigo, eu considero ele um amigo, né? Um homem de Deus, né? E o pastor Alex, né? Ele foi para o Pau dos Ferros, não sei se ele ainda está lá em Pau dos Ferros, né? Como pastor lá. Nunca mais ele entrou em contato comigo, mas até hoje eu ainda oro por aquele homem de Deus. Como também eu oro também pelo presbítero Edilson, que me recebeu, filmou, né, fez o meu primeiro DVD em 2011. Eu tinha ido para uma vigília ali em Campo Redondo, para a Igreja Mundial, Avivamento, né? Hoje não tem mais esse ministério, agora é Assembleia de Deus, pelo outro amigo meu, um pastor Vicente de Paula, homem de Deus. E iniciou meu ministério de pregação, né? Mais ou menos em 2010. Aceitei minha fé em 2000. Em 2002. Em 2004 fui batizado nas águas. Mas em 2000 eu já comecei a frequentar a igreja, né? Só eu me firmei mesmo em 2004. Então desde 2004, né? Não, em 2002 mesmo. 2002 que eu me firmei, que eu aceitei minha fé. Então faz o que? 21 anos. Nós estamos em 2023, esse vídeo vai ficar gravado, então os irmãos, daqui a 100 anos, se Jesus não vier me buscar e eu ainda estiver vivo, né? Alguns que gostam de ouvir as minhas mensagens, vai ouvir esta palavra que eu vou falar aqui nesse momento, que encontra-se aqui no livro de Lamentações, né? Escrito por Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3, e o versículo de número 39. O que se queixa o homem? Se queixa-se dos teus próprios erros e pecados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Um pouquinho mais para trás, irmão, no versículo 29, né? Está escrito assim: põe a sua boca no pó, e talvez assim haja esperança sobre a sua vida, ou em sua vida, em outra versão, né? E aí, continuando aqui esta palavra, por que eu estou lendo de frente para trás? Porque fica melhor para você entender. Aí eu fecho aqui em Lamentações, no versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações, versículo 22, que diz assim: as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Amém? A misericórdia de Deus, em outra versão diz, as misericórdias de Deus são eternas, é eterna. Amém, irmãos? Não tem fim. A misericórdia de Deus não é limitado, é ilimitado. A misericórdia de Deus é grande, e é a misericórdia dele que fez com que nós até hoje está em pé, de nós não ter sido ainda consumido com o pecado. É a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, permita-me eu falar algo aqui que Deus colocou em meu coração através dessa palavra. Irmãos, muitas vezes nós, meu irmão e minha irmã, se queixamos, né, por falta de alimento, né, por falta de um trabalho, de um emprego, né, 2, e por falta de não ter um lugar para morar, 3, e por falta também de oportunidade, 4, e por falta também de liberar perdão, 5. As pessoas sofrem, se queixam, porque tudo que o homem planta, né? Quem planta vento, colhe tempestade.
Mas quem planta a misericórdia de Deus vai colher a misericórdia de Deus. Mas também quem planta o perdão vai colher perdão. E quem planta amor, colhe amor. Amém, irmãos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu entendo dentro dessa temática de ensino exortativo, doutrinário, né, do profeta Jeremias, depois quando ele entrega a palavra de juízo ao rei, depois quando ele entrega a mensagem de Deus para o povo, né, para o rei, e ali, irmãos, ele é jogado várias vezes num calabouço, né, em um buraco profundo. Se você for ver, meu irmão, lá, for estudar, né, as prisões romanas, né, dá para fazer até um filme de terror, porque além de ser escuro, de não entrar o sol, raio de sol ali dentro, irmãos, aquelas prisões que foram feitas ali no Egito também, lá na Babilônia Antiga, pela Grécia, são prisões que, segundo alguns historiadores, né, eles chegam a falar que em 2 anos e meio no máximo, o homem ele fica com o seu pulmão comprometido, ele pega um câncer lá dentro, ele não tem banho de sol, o buraco lá, a cisterna de deserto, de cocô, dos banheiros de toda aquela comunidade, daquela cidade, ela passa ali em céu aberto e é feito um túnel por baixo, e igual aquele túnel, eles fecham a saída, a frente e a saída, e transformam aquilo ali em uma cadeia, e dentro daquela prisão ali, fica os presos ali sentindo a catinga de merda, né, de cocô, de urina, daquela população, daquela pequena sociedade, daquela comunidade, daquela cidade, que os muros é alto, né, fechado, mas a prisão ela é subterrânea. Quem já estudou, né, as prisões daquele lugar, irmãos, alguns quando ia para lá pedia até que tirasse logo a vida dele, não me mate logo, porque se me botar lá, eu mesmo vou tirar minha própria vida lá, porque lá eu não vou ficar, não quero ficar. As pessoas que iam presos, que eram condenados a ficar ali por anos, preso ali, preferia mais a morte do que ficar preso naquele lugar. Só para você ter uma ideia. E aí mesmo assim essas pessoas, né, iam presos ali e não murmuravam lá, né? Ia comida ali azeda para eles comerem, lavagem, resto de comida, né? O Egito, os escravos, ele comia uma sopa, uma lavagem, né, ali com pepino, cebola, e colocava para dentro ali aquele caldo, aquela água do rio Nilo, a água suja, era uma comida deles ali. Mas quando Deus usa Moisés, envia Moisés ali para libertar aquele povo, isso aí você vai ver essa história lá no Êxodo, no livro do Êxodo, né? Eles murmuram, e quando eles estão todos diante daquele grande mar vermelho, não tinha como sair, olha para trás, eles viam o barulho que estremia a terra, o chão, com os cavalos e as carroças de ferro, Faraó e os seus soldados vindo de encontro a eles para tentar trazer eles de volta, para continuar sendo escravo ali naquele lugar. E então, irmãos, uns começaram a murmurar e dizer: Moisés, o Senhor trouxe nós para cá, para nós ser enterrado aqui. Lá no Egito, pelo menos, lá tinha um cemitério. Aqui tem o quê? O que é que tem aqui para nós ser enterrados? Vamos ser enterrados na areia? E começavam muitos ali a sentir, né, o desejo ardente de voltar, de continuar na escravidão, mas ficavam com saudade do cheiro, né, da cebola, do pepino.
do coente, né? Da tomate, do chuchu, da beterraba, da cenoura, né? Eu acho que naquela época existia, né, esse tipo de alimento, de frutas, que eram colocados dentro da sopa para eles comerem. Eles ficavam com saudade. Ali eu acho que não era nem carne que colocava lá dentro daquela sopa, botava era osso, para as pessoas comer ali e depois cagar bozó, né? Irmãos, a gente temos que aprender e agradecer, aprender com aquilo que nós temos, ser feliz e ser grato por nós estarmos, no mínimo, pelo menos vivos, irmãos. Só de amanhecer o dia, você ouvir, você contemplar a luz da aurora, só de você amanhecer o dia e ouvir o cantar dos pássaros, só de você sentir ali na sua pele o raio de sol, né? Que os presos ali não tinham esse privilégio. Se você for estudar a biografia da história de José do Egito, né? Não é José do Egito, é José no Egito. José também ele teve em uma dessas prisões. 2 anos ele passou lá e Deus o guardou, porque ele saía para cuidar dos outros presos. Ele ficou ali uma espécie de um carcereiro, né? E aonde aquele jovem colocava as mãos, prosperava tudo, porque Deus estava na vida de José. Não importa, irmãos, aonde você esteja. Eu estou aqui numa cidade chamada Currais Novos, é a minha cidade, no meio da minha família, mas é semelhante àquela cidade chamada Ludebar, né, que está na Bíblia, onde Mefibosete, né, ficou lá esquecido de tudo, de todos, dos familiares. Mas um certo dia o rei Davi chama um dos conselheiros e pergunta: há alguém da família de Jonas para que eu possa abençoar? E um dos conselheiros disse: Senhor, tem um jovem, ele é aleijado, ele é neto de Saul, filho de Jonas. E o rei Davi, numa guerra, na época não estava tendo guerra, tinha cessado, estava tudo calmo, tudo tranquilo, os soldados cada um nas suas casas, com suas esposas, com seus filhos. E Davi pede para que um dos conselheiros acompanhasse junto com alguns soldados e fosse à cidade de Ludebar procurar este jovem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E de repente, irmãos, ali ele chega e vê aquele jovem que outra hora ele era uma criança, né? Em uma guerra que teve, que a cidade de Jerusalém tinha sido saqueada, queimada ali as portas, levado ali os tesouros, né, daquele lugar, e vinha ali uma carroça desordenada, sem freio, puxado ali por um cavalo, e aquela carroça atropela essa criança, e os pneus dessas carroças, quando ela não é de madeira, né, de ferro, e passou por cima das canelas do jovem e quebrou os ossos e transformou ele, tornou ele um aleijado. Ele não morreu, mas ele ficou aleijado. Passou ali, segundo alguns historiadores, chega a dizer que ele já tinha mais de 30 anos de idade. Já era bastante maduro, já não era mais nenhum jovem mais. E quem cuidava dele e alimentava ele, dava banho nele, lavava as roupas dele, dava de comida a ele, era uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que esta mulher de programa, né, ela vendia o seu corpo para se sustentar e sustentar este homem.
De repente, irmãos, chegam os soldados ali, e esse soldado e o comandante que estava com o soldado, que era o conselheiro do rei, olha para ele e disse: deve ser esse aí, é ele, com as características de informação que passaram para nós, com certeza este jovem aí. E diz a Bíblia que o soldado perguntou: tu és Mefibosete, filho de Jonas, neto do rei Saul, que foi morto na guerra? Ele disse: eu sou. Mas o meu pai e meu avô não estão mais entre nós, ele morreu, e só me restou eu, estou aqui neste lugar chamado Ludebar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu fui pesquisar, irmão, o significado da palavra Ludebar. Significa terra de esquecimento, lugar esquecido, não por Deus, mas também esquecido pela família, pela própria família. A própria família nos esquece, irmão. Os próprios irmãos nos esquecem. Mas não se preocupe, que vai chegar um momento que Deus ele vai enviar alguém para lhe abençoar, para lhe adotar, para te colocar você em cadeira de príncipe, te tornar você príncipe e te honrar, te colocar de volta o anel no dedo. Deus ele vai abrir a porta que está fechada. Se prepare pelo culto de ação de graça que você vai fazer na tua casa, meu irmão e minha irmã, porque vai ser momento de milagre na sua vida. Você está no lugar esquecido, mas não é por Deus. O homem pode esquecer, sua família pode esquecer, como diz o próprio profeta Isaías 49, versículo 15, que mesmo que a sua mãe se esqueça de ti, Deus jamais se esquecerá de ti. É palavra de Deus, irmão. Receba esta palavra em nome do Senhor nosso Deus. Amém? E diz ali, irmão, que Mefibosete foi trazido pelos soldados. Junto ao seu lado foi acompanhando a mulher que sempre o criou. Era uma prostituta. Sempre estava ao lado dela ali. Deus usando esta mulher para não deixar ele passar fome nem andar nu. Cuidava dele. Não era a esposa dele, não era a mãe dele, não era ninguém da família dele. Era só apenas uma prostituta. Não era nem a babá dele na época, porque quem pegou e o recolheu e colocou no colo na época lá foi uma bedicita, né? Que se chama, traduzindo para a nossa língua, né? Babá. Que o cuidava dele, que não deu para livrar ele ali da carroça. A carroça, o pneu da carroça passou por cima, e o peso de uma carroça daquela chega a pesar quase 1 tonelada. Mas chegou o momento de Deus honrar Mefibosete. Eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para vocês que estão ouvindo esse vídeo. Vai chegar um momento que Deus vai honrar a mim e a você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aconteceu mais um imprevisto aqui, mas voltei de novo para continuar aqui, né? Concluir aqui esta mensagem. Quando Mefibosete chega diante do rei, diz a Bíblia que ele se posta e ele diz: Senhor, meu Senhor, tu me chamou. E diz ali que o rei Davi disse: Mefibosete, filho do meu amigo, melhor amigo, Jonas, que não está mais conosco, né? Jonatã, neto do rei Saul. Eu sou o rei. Estou aqui para te devolver de volta o que foi do teu pai, o que foi do teu avô. Andaço, canta neve, andaçurianda, capacie, nalabá, alamanalabaia, alabaxurianda, alabarras.
Eita Jesus. Aganta lebachurianda labarras. Labachurianda labacheia. Diz ali, irmãos, que o menino, já homem, aleijado, ele jamais ia saber que um dia ele ia ser fazendeiro, né? Dono de terra, ia sentar na mesa do rei. O rei disse: olha, e tem mais, não só apenas vou devolver o que é de herança, né? A herança que foi do seu pai, que ficou comigo por esses anos todos, não só apenas devolver o que é de direito. Se prepare, meu irmão e minha irmã, o que é de direito seu, Satanás não vai roubar, nem de mim, nem de você. Diz ali a Bíblia, diz a história, né, que você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, capítulo 4, essa história, que o rei Davi, né, restaurou a moral daquele homem, deu de volta o que era de direito dele. E o rei não ficou só por isso, só entregando os bens. O rei também fez uma promessa: enquanto eu for vivo e for rei aqui, você vai sentar todo dia comigo, tomar café comigo aqui na minha mesa. Aleluia. Você vai tomar café, vai almoçar, vai merendar, vai jantar, vai morar no palácio aqui. Você vai receber as roupas reais de príncipe, o anel no dedo que foi do teu pai, vai pro seu dedo também. Alá, se anda lá, bachuri, anda lá, barras. Diz ali que Deus usou o rei Davi para restaurar a dignidade e a moral. E a mulher que estava ao seu lado, também ela recebeu a parte de continuar ao seu lado, ao lado de Mefibosete. Louvado seja Deus. A Bíblia não é bem clara, não diz que ela se tornou esposa dele, né? Mas continuou cuidando dele dentro do palácio. Agora já era diferente. Antes lá em Ludebar era na rua, era em tapera, né? Era em casinhas simples. E agora ela se encontra junto com ele ali como príncipe, com as terras e gados, uma pequena fortuna, né? Foi constituído, reconstruído. O rei Davi reconstruiu, deu a ele o que era de direito, que era do seu avô e do seu pai, o rei Saul e o príncipe Jonatã. Tudo que era deles veio para a mão de Mefibosete. Tudo que é seu, meu irmão, está nas mãos de Deus. Deus, ele vai entregar. Deus, ele vai reconstruir. Ele vai restaurar o seu ministério, a sua moral, a sua dignidade, o seu respeito. As pessoas vão ter respeito por você. As pessoas vão ter que se curvar diante de ti. Vai ter que vir e pedir ajuda, pedir perdão. E você vai estar ali para ajudar, como José ajudou os irmãos. Muitos anos depois, José guardou ali uma ferida por muito tempo, irmãos. E aquela ferida, ela foi aberta, foi cicatrizada, né? Aquele ressentimento, aquela mágoa, no dia quando ele viu os irmãos diante dele, todos com a cara no pó, no chão, se prostrando ali diante de José. José poderia muito bem ter dado uma ordem ali para matar tudinho. O primeiro homem que perdoou, irmão, no Antigo Testamento foi José. E no Novo Testamento foi Jesus. Jesus ensinou a nós amar e perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pois essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você nessa noite, irmão. Eu tinha preparado aqui um esboço,
Não sei se vai dar para você ver direito aí, ó. Amém? Com vários textos, né? Vários textos. Um esboço aqui com vários textos, com várias referências bíblicas. Amém? Eu vou só citar aqui, só para os irmãos depois olhar na sua Bíblia e ler. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Aqui trata sobre o perdão, viu? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o versículo 14 até o 17. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13 e o versículo 24. Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 20. 1 de João capítulo 1, do 3 ao 10. Marcos 11, 25. Mateus 18, do 15 ao 20. Mateus 6, do 6 ao 15. Essa foi a palavra que está guardada aqui, que eu tirei da Bíblia para ministrar, para falar, para comentar em relação a respeito sobre o perdão. Só que na hora que eu ligo aqui o meu celular, nessa tomada de vídeo, Deus vai e muda. Deus faz com que eu não use este esboço, agora não. Em outro vídeo eu posso tratar, eu posso falar, né, sobre a importância e o valor de um perdão e o valor de um amigo. Amém? Mas a palavra que Deus me trouxe nessa noite para eu compartilhar com vocês foi essa: reconstituição. Deus, ele vai reconstruir aquilo que está quebrado, irmãos. Deus, ele vai restaurar. Amém, meu irmão? Fique com esta palavra nesse dia de hoje. E fique também, meu irmão, com um pequeno vídeo que eu vou colocar junto com este vídeo. Eu não vou dizer o que é surpresa. Escute o vídeo, vá até o fim. Amém? Porque, irmãos, nós temos que pedir a Deus que Deus tire o fastio. Às vezes nós não temos paciência de ouvir 40 minutos, 1 hora, né, um pregador pregando, né, na unção, com autoridade. Mas temos às vezes uma inclinação, né, de ficar o dia todo em celular, em televisão, assistindo coisas que não vai edificar. E eu digo a você que isso aqui que eu trouxe para você edifica, irmãos. Porque o mesmo Deus que operou na vida de José, que operou na vida de Mefibosete, é o mesmo Deus que vai operar na minha e na sua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.